bom estarmos mais um dia na presença do Senhor. Eles que folgaram hoje estão descansados, né? Mas tudo tem que ser feito para a honra e para a glória do Senhor. E hoje é um dia que o Senhor preparou para nós também estarmos adorando ao seu santo nome. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Glórias a Deus. Aleluias. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Segunda Coríntios, capítulo 3. Versículos 4 e 5. Diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez? Verso 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra que é fiel, que é verdadeira, Senhor, e não falha. Senhor, nós estamos neste momento aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso fala conosco, Senhor, de uma forma, Senhor, íntima, de uma forma, Pai, ao qual nós sejamos cheios do Teu Espírito. Deus, venha falar, Senhor, de uma maneira ao qual, Senhor, aquele que entrou abatido, Senhor, por alguma circunstância, venha sair daqui revestido, ó Pai. Venha sair daqui, Senhor, renovado pela Tua palavra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Glórias a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, uma passagem onde o apóstolo Paulo, já na sua segunda carta à igreja de Coríntios, ele envia esta carta para citar algumas coisas ao qual ele tinha passado, algumas experiências depois da sua conversão, depois daquilo que ele passou, daquilo que ele experimentou no cristianismo. Porque o apóstolo Paulo era um judeu, era um fariseu, era um perseguidor de crentes. Mas a partir do momento que ele veio a se converter ao cristianismo, a Jesus Cristo, ele passou a ser perseguido, muitas das vezes por aqueles que eram também usados na época dele. E quando o apóstolo Paulo, aqui nesta carta, ele cita esta confiança ao qual ele tinha em Jesus Cristo, e ele fala que esta confiança que renovava todos os dias a sua capacidade, ou seja, não era por ele mesmo, mas Deus o capacitava, mas Deus o renovava, mas Deus lhe dava um dia após o outro para ele ir pregar o Evangelho de Cristo, para que ele fosse ministrar a palavra do Senhor, mediante a toda a perseguição que já existia na época. Mas em nenhum momento
O apóstolo Paulo, mediante a toda aquela perseguição, ele pensou em desistir. Ele sequer pensou em voltar atrás, em desistir daquilo que ele tinha feito, daquele propósito que ele tinha feito diante de Deus. Porque quando nós fazemos um propósito diante de Deus, nós não fazemos a homens, mas sim a um Deus Todo-Poderoso, que um dia Ele virá cobrar de cada um de nós. Porque a palavra do Senhor é bem clara, e Jesus Cristo Ele fala isso, que aqueles que apenas fizerem aquilo que lhe é devido, ou seja, aquilo que lhe foi proposto, que Ele próprio venha falar: eu não ajo de uma forma ao qual tenha agradado a Deus. Porque nós sempre podemos dar mais para Deus, nós sempre podemos fazer mais para Deus. E o apóstolo Paulo aqui nesta carta, no capítulo 7 ainda, ele vai dizer que porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, por dentro tremores. Mas ele diz no versículo seguinte: mas Deus que consola os abatidos. E quando, irmãos, tudo que se levanta contra as nossas vidas, muitas das vezes vem para nos desanimar, para nos botar para baixo. Muitas das vezes é o desemprego, muitas das vezes é a doença, muitas das vezes são dívidas, muitas das vezes são pais que têm filhos nos vícios. E Deus, Ele sempre vai querer que cada um de nós, irmãos, venha estar mediante a sua palavra, confiantes, assim como o Salmos 40, o versículo 4, que o pastor Sérgio leu aqui: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, que põe a sua confiança em Deus. Porque confiar, irmãos, é um agente ativo da nossa alma. Porque quando nós confiamos no nosso Deus Todo-Poderoso, quando nós colocamos esta confiança em Deus, nós podemos ser renovados pela palavra do Senhor. Nós podemos ser revestidos mediante a unção que há na palavra de Deus. Mas todos os dias nós temos que buscar, nós temos que adorar, nós temos que louvar, nós temos que sempre estarmos diante deste Deus Todo-Poderoso. Paulo, ele está citando aqui que ele estava na Macedônia e ele já tinha passado por diversas coisas, por diversas experiências. Já tinha sido preso, já tinha sido açoitado, já tinha sido ameaçado de morte. Mas ele fala aqui que a sua confiança estava em Deus. E este Deus ao qual ele tinha colocado a sua confiança era quem o consolava, era quem o revestia, era aquele que colocava dentro dele a fé para um novo dia, para uma nova manhã. Porque se nós nos abatermos com tudo que o mundo, irmãos, vem contra as nossas vidas, nós ficaremos muitas das vezes sem fazer a vontade de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. E quando, irmãos, nós, com a nossa confiança em Deus, tudo aquilo que se levanta, nós podemos combater, porque existe um Deus conosco que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus que para Ele não existe o improvável, não existe o impossível. Então este Deus, Ele sempre estará conosco, enquanto nós estivermos com Ele.
Glórias a Deus. A nossa capacidade, o apóstolo está dizendo aqui que vem de Deus. Somos capazes, irmãos, muitas das vezes de fazermos coisas que a nossa mentalidade acha que nós não podemos. Somos capazes, mediante o poder de Deus, de realizarmos coisas que muitas das vezes a nossa mente impede. E essa capacidade, ela é produzida pelo Espírito Santo, que faz morada dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo, todos os dias, ele nos põe para cima. Ele nos dá um fôlego para suportarmos, muitas das vezes, aquilo que nós estamos passando no nosso presente momento. E nós podemos ver isso, irmãos, quando o exército de Israel ficou mediante de Golias ali, em 1 Samuel, no capítulo 17, o exército de Israel ficou temoroso. O exército, todo um exército, ficou com medo de um só homem. Mas o Espírito de Deus estava sobre um moço, estava sobre um jovem, que aos olhos físicos de todos aqueles que estavam ali, era insignificante. Mas aquele jovem insignificante foi quem derrubou aquele gigante. Davi, com uma pedra só, derrubou aquele gigante. Nós podemos ver, irmãos, os 12 espias que foram espiar a terra prometida, ali em Números, no capítulo 33. E quando eles voltaram, 10 daqueles espias voltaram com medo, porque viram homens ali com uma estatura alta e ficaram temorosos. Mas o Espírito de Deus estava sobre 2 moços ali, Josué e Caleb. E eles falaram: não, nós iremos resistir, nós iremos para a batalha, nós não iremos voltar para trás, nós não iremos desistir, porque eles tinham a confiança no Deus que nós servimos. E 10 daqueles desistiram de voltar. Então, o Espírito de Deus é quem produz essa capacidade dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que todos os dias irá nos direcionar para aquilo que devemos fazer, para aquilo que devemos agir. Porque sem o Espírito, irmãos, muitas das vezes nós cometemos coisas que não será ruim apenas para nós, para a nossa vida material, para a nossa vida física, mas também para a nossa vida espiritual. Porque se alguém perde a confiança em Deus, coisas terríveis virão sobre essa pessoa. Quantas pessoas, irmãos, vou dar um exemplo aqui, que acham que não podem dar mais nada mediante a sociedade, ou seja, já está ultrapassado. Isso é um sentimento de inferioridade, é um complexo que a pessoa muitas das vezes tem dentro dela. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode tirar isso da pessoa. Mas basta que cada um de nós venhamos dar lugar ao Espírito de Deus. Como combater essa ação de Satanás?